Meus amigos, muito obrigado por assistir os meus vídeos. Estou muito feliz por todos aqueles que já se inscreveram. Aqueles que não se inscreveram ainda, eu tenho certeza que em algum momento o Espírito Santo vai falar ao seu coração e ele também vai se inscrever. Quero agradecer pelo joinha, pelo compartilhamento, e nós oremos ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, Senhor, e na Tua presença queremos viver para sempre. Nessa semana, Senhor, abrindo a terceira semana da nossa jornada, eu quero dedicar ao Senhor no Teu altar cada pessoa que um dia já passou pela igreja ou pelas igrejas, né? Já se declarou de Jesus Cristo, já se declarou amor por Jesus Cristo, mas infelizmente as dificuldades, os espinhos, sufocaram a sua fé a ponto de eles ou ela se tornarem infrutíferos e terem abandonado o Teu caminho. Mas ainda há esperança para essas pessoas, Senhor, e eu creio que o Senhor tem um milagre, uma bênção a ser derramada na vida dessas pessoas. E nós queremos colocá-las em Teus braços de amor para que o Espírito Santo essa semana, nesses próximos 10 dias, incomode essas pessoas para que elas se voltem para o Senhor novamente em busca de perdão, de justificação e salvação. Toma-os em Teus braços, Deus. Eu sei que o Seu amor por eles nunca mudou, nunca diminuiu. Ainda é o mesmo que levou Jesus Cristo a morrer por cada um deles. Portanto, toma-os em Teus braços de amor e que nessa semana eles encontrem o caminho de volta, assim como o filho pródigo, eles encontrem o caminho de volta para os braços do Pai. E nesse momento, Senhor, quando abrimos a Tua palavra, fale ao nosso coração. Fale a nossa vida, Senhor. Faz um milagre em cada um de nós, para que possamos aqui, Senhor, realmente ser uma bênção onde nós estivermos. O Senhor precisa de nós, onde nós estamos, para sermos uma bênção. Por isso, Senhor, toma-nos para sermos Teus hoje. Encha-nos de sabedoria e do Espírito Santo e fala conosco. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 9. O Espírito Santo colocou no meu coração para a gente falar sobre Neemias capítulo 9, versículo 20 e o versículo 30. Veja o que Neemias escreveu acerca do Espírito Santo para Israel. Tá? Vamos lá. Capítulo 9, versículo 20 está escrito assim, ó. Deste o Teu bom Espírito para ensiná-los, e não retiraste deles o maná da sua boca, e água lhe deste na sua sede. Veja, bom Espírito Santo, né? Aqui ele apresenta o Espírito Santo como bom e professor. O Espírito Santo é apresentado como uma pessoa boa e um professor para instruir os filhos de Deus na caminhada cristã, na caminhada, né, na vida lá em Israel. Versículo 30 está escrito assim: suportaste esse povo por muitos anos e testificaste contra eles com o Espírito Santo, por meio dos teus profetas, mas eles não escutaram, por isso os entregastes nas mãos dos povos da terra. Então, o Espírito Santo é apresentado aqui com 3 características: uma pessoa boa, professor e digamos assim, um protestante, né? Mas na verdade não é protestante, mas na verdade ele é como alguém que castiga.
alguém que corrige, alguém que repreende. Tá certo? Então, ele é apresentado aqui com essas três características. Um castigador, um professor e uma pessoa boa. Você prefere o Espírito Santo como o quê? Qual é a sua preferência em relação ao Espírito Santo? Vamos lá, o verso 20 ele diz assim. Veja, verso 20. Deste a esse povo o teu bom Espírito Santo. Verso 20, né? Deste a esse povo o teu bom Espírito Santo, para ensiná-los. Se você observar como a Bíblia ela é perfeita, ela se harmoniza, ela não tem contradição. O que é que Paulo disse lá em Timóteo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para ensinar. Neemias está dizendo que o Espírito Santo foi dado para ensinar. E no verso 30, Paulo diz lá em Timóteo 3,16 que o Espírito Santo foi dado para corrigir, repreender. E aqui em Neemias 9,30 ele está dizendo que o Espírito Santo foi dado para protestar contra o povo. Contra a má conduta, o mau comportamento do povo. Lá em Timóteo diz que foi dado para educar. Lá tem 4 características, aqui tem 2. Corrigir e ensinar. É um professor, um instrutor. Se você observar bem o livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é apresentado como instrutor, como professor o tempo todo. Ele foi o responsável pela propagação, ou seja, pela harmonia na igreja. Lembra do caso de Ananias e Safira? Ele foi o responsável por castigar o erro ali prontamente para que ele não se espalhasse. Quando Neemias mentiu ali, Ananias e Safira, Ananias e Safira mentiram, prontamente o Espírito Santo fez o protesto com Pedro, repreendeu o erro e a igreja seguiu em paz. Então, o Espírito Santo aparece aqui como esse professor. E eu queria ter o Espírito Santo como professor, né? Você está pensando assim, eu queria o Espírito Santo como meu professor. Mas ele é seu professor. Meus irmãos, e uma coisa que eu quero analisar com vocês aqui, pensar junto com vocês, é justamente nessa questão. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que na caminhada cristã, na caminhada para o céu, no deserto dessa vida, você não está só. Deus jamais chamou você a batalhar a vida cristã, batalhar a guerra da vida cristã sozinho. Ó, o texto é muito claro, diz assim: deste, Deus deu ao povo de Israel. Agora vamos analisar o povo de Israel. Se você lê o capítulo 9 todo, eu convido você a fazer uma leitura ou uma releitura. Você, com certeza você já leu o capítulo 9 de Neemias. É um capítulo que eu acho muito esclarecedor. Na verdade é uma oração de Neemias, né? O capítulo 9 é uma oração, tá certo? Então você vai ler essa oração de Neemias e você vai ver nessa oração que Neemias ele esclarece algumas coisas importantíssimas para a nossa vida cristã. Primeiro ele diz quem eram os filhos de Israel. Percebeu? Percebeu na mensagem de ontem que a gente tem que perceber quem a gente é? Você é o cristão sorvete, cristão algodão doce ou cristão pipoca, né? Aquele que pipoca ali rapidinho, mas o efeito dura pouco. Aquele que tem aquele sabor, né? Aquele refrigerante, mas é só açúcar.
O algodão doce a gente bota na boca, aquela coisa. Ai, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Derrete na boca, você nem percebe que você não alimenta, não preenche a nossa vida. Quem era Israel? Aí se você ler no capítulo 9, primeiro ele diz que era um povo de dura cerviz. Dura cerviz aqui, nós vamos trocar pela palavra ignorante. Ignorante não tem nada a ver com brutalidade, tá? Tem que ver com falta de conhecimento. Ignorante no sentido de não saber das coisas e nem querer aprender coisas novas. Parece com você? Parece comigo? É isso mesmo. O povo de Israel era completamente ignorante. Imagina esse povo lá no Egito. Não, vamos colocar lá em Canaã primeiro. Lá na terra de Canaã, onde eles foram morar depois de 430 anos, mas eles moravam lá. Eles cresceram ali. Jacó, Abraão, Isaac compraram aquelas terras todas para eles. Era a herança deles que Jacó, que Isaac e Abraão compraram para eles. E Deus disse, olha, compre essas terras aí, e porque aqui vai ser, eu vou dar a descendência de vocês como herança para sempre, essa terra aí. E se você observe lá na vida de Abraão, na vida de Isaac, eles compraram aquelas terras lá. Compraram os poços, compraram as terras, compraram tudo lá. Até a sepultura eles compraram. E era deles. Mas aí José, né, foi mandado para o Egito. Lembra que eu disse numa live anterior que Deus não tinha planos de levar ninguém para o Egito? Mas o povo foi, né, porque venderam José. E o que aconteceu foi que a ida de José para o Egito era, na verdade, uma coisa ruim para o povo de Deus, porque eles estavam indo para a escravidão. E durante 80 anos, dos 80 anos de José, como governador do Egito, eles estavam bem no Egito. E nesses 80 anos que José era governador do Egito, o povo começou a amar o Egito. Começou a gostar de estar no Egito. E não voltaram. A fome passou, a crise passaram, né? E o povo ali no Egito. Não voltaram para Canaã. Jacó morreu. Ou Israel, né? Israel morreu. E eles ali, gostando de estar no Egito. José disse, olha, Deus quer tirar vocês daqui. E quando vocês forem embora, vocês devem levar meus ossos. Jacó não aceitou ser sepultado no Egito. Jacó levou o povo de volta lá para Canaã. Eles foram e viram que Deus tinha planos para eles ali em Canaã. Mas eles começaram a amar o Egito. Começaram a ficar satisfeitos com o Egito. E aí, uns 30 anos depois que José morreu também aquela geração de homens e mulheres que conheciam José, né? Por volta de 30, 40 anos, morreu toda aquela geração de José, que não conhecia os feitos de José no Egito. E aí se levanta os faraós. E aí os faraós começaram a perceber que tinha ali um povo com 600 mil homens. 600 mil homens, esse povo aqui, morando na nossa terra, comendo o nosso pão, bebendo a nossa água, eles vão ter que trabalhar para a gente. A princípio, veja como eles começaram a ser escravizados pelo Egito. Eles começaram sendo contratados para serem funcionários do Egito. Aos poucos, os egípcios começaram a apertar o trabalho. Não, o trabalho de vocês não está bom, então vamos começar. E aí começou a escravidão efetiva. E o povo começou a ser castigado porque não estavam produzindo o que o faraó queria. E aí, quando eles acordaram, já estavam com as correntes nos pés. Quando os filhos de Israel acordaram, por isso que Neemias ele diz na sua oração, esse é um povo de dura cerviz, de duro entendimento, ignorante ao projeto que o Senhor tem para eles.
E aí, ele, segunda coisa que ele disse, que era um povo idólatra. Ah, meus irmãos, além de ser um povo ignorante, desconhecer o plano maravilhoso que Deus tinha para eles, o povo era idólatra. E onde eles aprenderam essa idolatria? Não foi lá com Israel. Não foi em Canaã. Foi quando eles deixaram a liderança de José se perder ali e não voltaram para a terra. Eles deveriam ter voltado, deveriam ter desejado voltar para Canaã, mas não desejaram. Então eles começaram ali na escravidão. Então os egípcios começaram a apresentar vários deuses e eles começaram a lembraram, inclusive, né, na verdade aí eu vou e volto, porque a descendência de Abraão não, mas a descendência de Abraão lá em Ur dos Caldeus era toda idólatra. Lembram de Rebeca não, Raquel. Quando Raquel fugiu da casa do pai, o que ela fez? Qual foi a primeira coisa que Raquel fez? Ela roubou os ídolos do pai. E ainda, para piorar, quando o pai foi buscar os ídolos lá no Monte Seir, ela escondeu debaixo de uma cela e disse que estava menstruada. Mentiu, para não devolver. Mas Jacó fez uma reforma na sua casa. Né? Jacó fez uma reforma, a gente encontra isso em Gênesis capítulo 33, 34, né? Nós encontramos que Jacó fez uma reforma na sua casa, ele sobe a Betel, ele enterra os ídolos ali em Siquém mesmo, ali em Siquém ele enterra os ídolos embaixo de uma árvore e ele sobe a Betel e consagra a sua casa a Deus para não mais adorar ídolos. Mas a descendência de Abraão toda era idólatra. E Deus tirou Abraão da Mesopotâmia, lá da terra dos pais dele, para Josué, quando ele vai falar para o povo, vocês têm que escolher, ou servir a Deus, ou servir os deuses dos pais de vocês, a quem serviram os pais de vocês, além do rio Eufrates. Então essa nação é idólatra. Então Neemias confessa que ele está diante de uma nação idólatra. E terceiro, Neemias diz que esse povo ignorante, idólatra, ele abandonou as leis de Deus, abandonou os estatutos, abandonou os ensinos de Deus. E é nesse contexto que ele diz, o Senhor foi misericordioso com esse povo. Diante da idolatria, diante da apostasia, diante da ignorância desse povo, do coração duro desse povo, o Senhor não os abandonou. Ao contrário, deu a eles o bom Espírito Santo. E a palavra bom aqui está no contexto de paciência, de misericórdia, de compaixão. O Espírito Santo teve misericórdia daquele povo ignorante, daquele povo rebelde, daquele povo apóstata, daquele povo transgressor das leis, daquele povo idólatra. O Espírito Santo ele teve paciência de esperar aquele povo, de estar ali no meio daquele povo para ensinar. Agora você imagina, eu disse né, numa live aí que Jesus Cristo fez um grande sacrifício. Ninguém duvida disso. O maior sacrifício de Deus pelo ser humano foi ele matar seu próprio filho para salvar o pecador. Agora imagine o sacrifício do Espírito Santo em insistir diariamente com o pecador. Insistir com você, insistir comigo. Eu e você não valemos nada, meu irmão. Não somos diferentes de Israel, não. Nós somos ignorantes. Nós rejeitamos as coisas de Deus, nós desprezamos a palavra, nós somos idólatras. Nós somos idólatras, eu e você, nenhum de nós pode dizer que não é idólatra. Nós idolatramos muitas coisas. Você quer uma prova disso? Quando a gente decide seguir a Jesus Cristo, a gente tem que dizer não a algumas coisas. Então, Jesus Cristo diz que se você amar mais o seu pai,
amar mais a sua mãe, amar mais o seu trabalho, amar mais a sua esposa, amar mais sua terra, seus bens, do que a ele, você não é discípulo dele. Então você vem dizer que não é idólatra? Quantas pessoas hoje deixam de seguir a Jesus Cristo porque meu pai não concorda, minha mãe não concorda? Isso é idolatria, meu irmão. Você ama mais o seu pai, porque a adoração é prestação de amor, é devoção. Ah, eu não vou deixar esse trabalho não, porque é o meu ganha-pão. Idolatria. Eu não sei se você lembra, mas talvez você não tenha assistido a minha série Um Chamado à Oração. Eu contei a história de uma menina que eu fui orar com ela para dar estudo bíblico ao namorado, e eu pedi para ela tirar um anel. Você precisa tirar esse anel aí, o cristão, né, não usa isso aí. Ela disse, é um presente do meu namorado, eu não vou tirar. Nós não oramos. Então o que é importante para você é um ídolo. O que é mais importante para mim, Jesus Cristo ele resumiu isso dizendo o seguinte: onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então nós somos idólatras. Às vezes nós idolatramos um filme, nós idolatramos um programa de TV, nós idolatramos um artista de televisão, nós idolatramos um seriado, né? Outros são apaixonados por novela, outros são apaixonados por sexo, né? Então você não consegue seguir a Jesus Cristo porque você não consegue viver uma vida pura. Isso é idolatria. Percebe? Paulo fala da prostituição como um ídolo. Paulo fala da mentira como um pecado, um ídolo. E o mentiroso não tem herança no reino de Deus. Percebe? Então, Neemias descreve quem é o povo. Quem é esse povo que Deus foi tão misericordioso a ponto de dar a eles o Espírito Santo? Pessoas igual a mim, igual a você. Ignorantes, rebeldes, apóstata, idólatra. Mas Deus foi paciente e deu a eles o bom Espírito Santo. Pense no sacrifício desse Deus maravilhoso, desse Deus bondoso, deixar o seu trono no céu, a sua coroa, o reino da glória, para vir aqui ficar insistindo em morar num coração de um pecador rebelde, quanto mais como Renivaldo. Esse é o Espírito Santo. E, lógico, que ele não vai ficar só aí parado, esperando que eu mude. Ele vai protestar, meu irmão. Ei, vem cá. Percebe? O Espírito Santo vai protestar, meu irmão. Ele vai dizer, Renivaldo, até quando eu vou ficar esperando? Até quando eu vou insistir com você? A quarta semana vai pegar fogo, viu? Vamos falar sobre pecado contra o Espírito Santo, vamos falar sobre apagar o Espírito Santo, vamos falar aí sobre entristecer o Espírito Santo. Ah, meu irmão, a quarta semana está chegando aí. Você se prepare porque eu e o Espírito Santo precisamos afinar ou afiar as espadas. Porque é luta, meu irmão, é guerra. E nessa guerra o Espírito Santo diz, filho, eu tenho algumas coisas contra você. Não é o que está escrito aqui em Neemias 9:30? O Espírito Santo protestou contra eles, usando o quê? A palavra.
usando a Bíblia. Observe o texto, Neemias 9:30, veja que está escrito aí. Você não pense que eu estou inventando nada não, tá? Não é invenção não, verso 30. Suportaste esse povo por muitos anos. Oh, misericórdia, oh, glória, obrigado, Senhor, pela paciência. Obrigado pela tua compaixão, pela tua bondade em esperar e suportar esse Renivaldo que não quer mudar. Suportaste esse povo por muitos anos e testificaste contra ele, ou protestaste contra eles por meio do Espírito Santo e de teus profetas. Apocalipse capítulo 11, versículos 4 a 8, fala dos dois profetas que Deus levantou para protestar contra o povo. Leia lá, Apocalipse 11. Deus tem dois profetas, meus irmãos, para te repreender, para te corrigir. Agora, Deus é maravilhoso. Aqui diz que Neemias apresenta o Espírito Santo como uma pessoa boa e paciente, que suporta, que espera, que tem compaixão, que tem misericórdia. Eu li uma versão, na versão da linguagem de hoje, leia na linguagem de hoje, você vai ver que ele diz que na sua compaixão, na sua bondade, na sua misericórdia, o Senhor os esperou pacientemente, dando a eles o Espírito Santo para protestar contra eles, para corrigi-los, para instruí-los. Veja a palavra. Os dois profetas, quais são os dois profetas? Velho e Novo Testamento. Zacarias fala das duas oliveiras. Jesus Cristo diz que a Escritura, encontramos nela a salvação. E Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Os dois profetas que Deus usa para te repreender, meu irmão, para te corrigir, para protestar contra você, para mostrar os teus erros. Eu tenho dito nessa jornada, essa jornada não tem como objetivo levar você a gostar do Renivaldo como pregador. Eu poderia fazer um sermão maravilhoso aqui sobre milagres, discorrer sobre o poder de Jesus Cristo, de transformar a tua vida, de fazer você vibrar, de fazer você ter poder, cantar, louvar, chorar diante de Deus. A vida cristã é muito mais do que isso. Eu disse no sermão de ontem que Deus quer fazer um milagre. E o maior milagre que o universo quer contemplar é Deus transformar você. É Deus fazer de você um pecador, uma pessoa de autoridade na terra. Dizer, Deus mudou a minha vida e eu estou indo para o céu. E aí o seu testemunho de vida leva pelo menos mais uma pessoa a aceitar esse evangelho. A seguir a Jesus Cristo. Fazer um discípulo. Deus chamou você para transformar a tua vida e a tua vida transformada levar pelo menos mais uma pessoa a ser transformada para a glória de Deus. Deus não chamou você para converter o mundo inteiro. E aliás eu disse isso na mensagem, Deus precisa de você. Deus mandou Moisés para o faraó, para convencer o faraó e o faraó deixar o povo de Deus sair do Egito. E quando o povo chegou em Canaã, Raabe está convertida lá pelo testemunho da entrevista de Moisés com o faraó. Os milagres no Egito levaram Raabe e a família dela toda, né? Porque ela não salvou só a casa dela, ela salvou a família inteira. Eu não sei quantas pessoas tinha, mas diz que na casa estava cheia de gente, cheia de pessoas, e essas pessoas se tornaram israelitas. Porque Raabe se tornou a mãe de Jesus Cristo. Leia lá a genealogia de Jesus Cristo. Lá está Tamar, uma moabita. Não, uma midianita, desculpa. Tamar, uma midianita. Raabe, uma cananita.
está Ruth, a Moabita, como ancestrais mães de Jesus Cristo. Meus amados, esse é o Deus poderoso, mas esse poder, ele emana através da palavra. É na palavra que nós somos corrigidos, é na palavra que nós somos repreendidos, é na palavra que nós somos educados e instruídos para a glória de Deus. Deus deu o Espírito Santo para conduzir você dessa ignorância, dessa rebeldia, dessa apostasia, dessa idolatria, para uma vida transformada pelo poder da palavra. A Bíblia é vida, meus irmãos. Ela é viva, ela é eficaz para a transformação da nossa vida. Diz Paulo em Hebreus que ela é como uma espada de dois gumes, que penetra até juntas, medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as profundezas do coração corrompido de Renivaldo, e tirar daí todo o lixo. Lembra que eu falei na live 18 que o Espírito Santo quer fazer um trono em nosso coração? Ele quer fazer um palácio em nosso coração? Ele quer fazer uma mansão em nosso coração? É pela palavra. Diz Neemias 9:30, suportaste por muitos anos e lhes testificaste com o Espírito Santo por meio dos teus profetas. Mas eles não escutaram. Até quando, meu irmão, você que é evangélico de qualquer igreja, até quando, até mesmo você adventista, até quando você vai rejeitar a palavra? Até quando você vai se rebelar contra a vontade de Deus na palavra? Percebe? Deus se manifesta na palavra, meu irmão. O Espírito Santo é a voz de Deus falando a você através da Bíblia. Isaías disse, quando você andar por aí, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, ande por ele. E Neemias está dizendo que o povo de Deus recebeu o Espírito Santo como um instrutor, como um professor para ensinar a eles o caminho. E diz o texto que Deus não negou a eles nenhuma outra bênção. Eles tinham maná, eles tinham a água fluindo da rocha no meio do deserto. Eles comeram codornizes, eles comeram carne mais de 30 dias. Deus de dia guiou aquele povo com uma nuvem que refrigerava o ar-condicionado. Deus deu ao povo de Israel ar-condicionado no deserto. Durante 40 anos, eles tinham ar-condicionado o dia inteiro. Não sentiam calor. Diz o livro de Deuteronômio que eles não sentiam calor de dia, eles não sentiam frio à noite. À noite tinha uma nuvem lá, um clarão de fogo que aquecia o acampamento. Eles tinham um aquecedor durante a noite, no frio de 40 graus, de 20 graus negativos lá do deserto. Deus deu a eles um aquecedor, Deus deu a eles digamos assim, um cobertor, né? Um aquecedor. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, Moisés diz que a sandália deles não envelheceu. A roupa deles não se rasgou durante 40 anos. Imagine uma roupa durar 40 anos, meu irmão. Deus não negou nenhuma bênção para eles. Mas o que mais importante para eles era que eles tinham o Espírito Santo como um professor, para mostrar para ele que Deus os amava e que Deus os queria como povo dele, como propriedade dele, como um povo santo, um povo consagrado, dedicado ao Jeová. Deus não negou nenhuma bênção. Às vezes você fica imaginando, porque eu oro e nada acontece, eu não recebo nada de Deus. Você devia olhar melhor à sua volta. Quantas coisas Deus tem feito na tua vida? Mas talvez você não tenha enxergado a bondade de Deus por causa do pecado, por causa da sua idolatria, por causa da sua rebelião, da sua apostasia. Mesmo que você está na igreja, você não segue os princípios da palavra.
Você vai à igreja e faz tudo errado, como diz a música. De que adianta ir à igreja e fazer tudo errado, meu irmão? É inútil você ir à igreja. É por isso que eu digo que a comunhão com Deus é muito mais do que frequentar uma igreja. E quantas vezes nós vamos à igreja e voltamos para casa vazios? Deus não falou conosco e porque o nosso coração está entorpecido pela rebelião. Nós estamos entorpecidos pela ignorância. Nós somos um povo de dura cerviz, de coração empedernido, em coração cheio de pedras. E o Espírito Santo quer tirar esse coração de pedra. Mas ele vai usar a palavra. Porque a palavra apresenta que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso. Os 2 profetas de Deus querem falar com você. Para te corrigir. Para protestar contra os teus caminhos errados. Para protestar contra esse estilo de vida que você vive que não está te deixando nem feliz, nem satisfeito. Cristão sorvete. Cristão pipoca, cristão algodão doce. Você está na igreja, mas você não é feliz. Você está na igreja, mas não tem alegria espiritual. Você não tem satisfação. Você não tem certeza da vida eterna. Você não tem certeza da salvação. Porque a tua palavra, a tua Bíblia, ainda está fechada. E o teu coração ainda está duro. Ainda está empedernido contra a palavra. Você não aceita o que Deus diz. Você não aceita que Deus te repreende, que Deus te ensine a não vestir isso, a não comer aquilo. Você se rebela contra Deus. Diz o texto que o povo de Israel não escuta. E Neemias está fazendo uma oração de confissão. Ele está confessando um pecado que não era dele, mas era do povo. Mas ele se inclui, nós somos teu povo e nós temos feito isso. Leia Neemias 9, você vai ver essa oração no contexto geral e você vai entender o que eu estou falando. Meu irmão, nessa manhã, ou nessa hora, não sei se você está assistindo esse vídeo de manhã ou à noite, ou de tarde, não importa a hora que você está vendo esse vídeo. Eu quero fazer 3 perguntas para você para eu encerrar essa mensagem. Primeiro, você tem colocado a Deus como seu professor? Lembra da história de Maria? Marta estava lá fazendo tanta coisa, preocupada em oferecer para Deus um banquete, comida maravilhosa. E Maria estava lá sentada aos pés de Jesus Cristo, de boa, aprendendo da palavra. Aí Marta chega para Jesus Cristo e diz: Senhor, não vê que Maria está aí ociosa, sem fazer nada? Manda que ela levante a bunda dessa cadeira aí e vá trabalhar. Eu preciso de ajuda na cozinha. Jesus Cristo disse: Marta, Marta, essas coisas que você anda fazendo aí não é minha prioridade. E não deveria ser a sua prioridade. O que é prioridade, Maria escolheu. Ela escolheu a boa parte, a qual ninguém vai tirar dela. Certeza da vida eterna. Certeza do perdão. Certeza da aceitação. Jesus Cristo, Davi disse no Salmo 119, versículo 11: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salomão pediu sabedoria a Deus, Eclesiastes capítulo 7, ele pede sabedoria a Deus para viver uma vida justa e não pecar contra o Senhor, não blasfemar contra Deus. Onde é que você vai aprender essas coisas se não na palavra? Como é que eu vou conhecer o caminho do céu, o caminho de Deus, se não na palavra? Então, meu irmão, você tem colocado o Espírito Santo como seu professor? Segunda pergunta. Você se aborrece quando alguém diz para você que você é um pecador? Que você tem pecados acariciados e que você precisa mudar?
Você se aborrece quando alguém diz para você, você precisa mudar, meu irmão. Se converta. Ah, você fica irritado. Eu estou na igreja há 10 anos, eu sou ancião da igreja, eu sou líder da igreja, eu sou líder de jovens, eu dirijo o Clube de Desbravadores, eu sou diretora do Ministério da Mulher, e você vem dizer que eu sou pecador? Que eu preciso mudar? Que eu preciso me converter? Tá aí. Você é igual a Israel. Povo de dura serviço. O ouvido, diz Oséias, que o ouvido está como um comichão fechado, né? Entrou um besouro no ouvido, você não ouve mais a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Por que o Espírito Santo insiste em dizer, abra os ouvidos para você ouvir? Tire esse comichão do seu ouvido, meu irmão, para você ouvir a voz de Deus. Mas você se aborrece quando alguém diz que você tem que mudar. Ah, eu já faço tudo, eu não sei o quê. Não preciso mudar nada, não. Aí, nada vai mudar na sua vida cristã vai continuar sendo algodão doce. Vai continuar cristão pipoca, cristão sorvete. Meu irmão, a gente tem que pensar que a minha vida, eu não posso estar satisfeito. Nem posso me aborrecer quando alguém diz que eu estou errado. Lembra de Romanos 1:23? Aceite as minhas repreensões. Não se aborreça quando eu castigar você. Se você ler Neemias 9, você vai ver que o povo ficou chateado com Deus, porque Deus queria corrigi-los. O povo se revoltou contra Deus, o povo se revoltou tanto contra Deus, ficou tão chateado quando Moisés disse para ele assim, olha, vocês não quiseram entrar na terra, não foi? Mandaram, vocês pediram os espias, eu dei os espias para vocês mandaram os espias para eles espiar a terra, os espias viram que a terra é boa, e vocês disseram, nós não podemos entrar nessa terra, agora nós vamos voltar para o Egito. E aí, Deus disse que ia castigar vocês. Deus agora vai castigar vocês com 40 anos de solidão aqui no deserto. Aí agora vocês querem entrar na... Ah, não, agora a gente vai. Mas quando Deus estava repreendendo eles quiseram apedrejar Caleb e Josué. Percebe, o povo se rebelou contra a voz de Deus. Não. Datã e Abirão, toda a congregação é santa, nós não temos problema. Apocalipse, capítulo 3, 17, nós temos tudo, nós somos ricos e abastados, não precisamos de mais nada. E Deus diz assim, eu repreendo, eu disciplino a quem eu amo. Leia lá, Apocalipse 3, 17 a 19. E esse Deus é tão bondoso que ele fica do lado de fora pedindo para você abrir o coração e deixar ele entrar. Como um mendigo. O Deus do universo, com todo o poder, com toda a autoridade, fica na porta do meu coração como um mendigo batendo, querendo entrar, querendo fazer uma refeição comigo. Mas você fica chateado. Terceira pergunta. Meu irmão, quanto tempo tem que você se ajoelhou diante de Deus e pediu para Ele falar com você na palavra? Você não vai responder para mim porque você não está me vendo. Mas responda para si mesmo. Quanto tempo tem que você anda fugindo de Deus? Israel fugia de Deus o tempo todo. Mesmo estando lá em Canaã. Se você ler Ezequiel capítulo 9, nós vamos ler Ezequiel capítulo 9, na quarta semana da nossa jornada, né? Quando vamos falar do selo de Deus, quem vai receber o selo? O povo ia para o templo, glória a Deus, aleluia, queimava incenso, queimava o cordeiro, e ali, nas dependências do templo, tinham lá umas câmeras, uns quartos, e dentro daqueles quartos estavam lá cheios de imagens de ídolos nas paredes do templo. Na parede do próprio templo, na nave principal, o povo estava ali adorando a Deus, queimando incenso, queimando o cordeiro, pedindo misericórdia a Deus. Nós somos de Jesus. E no quartinho lá,
Idolatria, prostituição, adultério. Meu irmão, tem quanto tempo que você anda fugindo de Deus? Eu não sei, eu já disse que eu não sei quantos anos Eva ficou fugindo de Deus, né? E nem quantos anos levou para ela cometer pecado, e nem quantos anos ela levou para parir o primeiro filho depois que pecou. Diz que Adão tinha 130 anos quando ele teve 100. Né? Já tinha passado a história de Caim, a história de Abel, e a Bíblia encerra o episódio da morte de Abel e depois já começa o capítulo 5 com 100. Já não fala mais nada de Caim, não fala mais nada de Abel, e agora vai com a geração de 100. Mas a geração de Caim é a geração do dilúvio. É a geração que vai se apostatar e que vai trazer o dilúvio. E é a geração que vai formar o terceiro filho a semente de Caim vai brotar no terceiro filho de Noé, né, o Cã, que vai nascer a nação dos cananitas, a nação idólatra, que Deus vai lutar com eles 400 anos para que eles se arrependam. E 430 anos depois, Deus manda matá-los porque eles não se arrependeram. Até quando Deus vai ficar insistindo com você? Diz o texto de Neemias, capítulo 9, né? Por muitos anos o Senhor tem protestado contra eles. Até quando, meu irmão, Deus vai continuar esperando por você a sua boa vontade de abrir o coração para Ele fazer uma mudança na tua vida? Eu abro essa terceira semana da jornada dizendo, meu irmão, o ministério do Espírito Santo nessa terra é para a tua salvação. Né? Agora nós vamos trabalhar o Espírito Santo e o ministério profético nessa terceira semana. E eu desejo que esse ministério profético da palavra alcance o teu coração, a ponto de você realmente se entregar de vez, para que o Espírito Santo faça uma mudança radical na tua vida. É o meu desejo para você, é a minha oração hoje. Deus quer fazer um milagre na tua vida, meu irmão. Mas pare de se rebelar, pare de fechar o coração, pare com essa idolatria, pare com esse cristianismo de fachada, cristianismo sorvete, cristianismo algodão doce ou pipoca. É hora de você, meu irmão, ser um cristão de verdade. Jesus Cristo disse que se você não tomar a cruz, não negar a si mesmo, você não é discípulo de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo quer falar com você nessa semana. Nos próximos 10 dias nós vamos trabalhar o que o Espírito Santo fez na vida de pessoas pela palavra profética. E o meu desejo é que Ele fale com você também. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, estamos abrindo a terceira semana da nossa jornada. E o Senhor já começou a falar conosco de modo muito duro, mas não tem problema, Senhor. Queremos abrir o coração, queremos rasgar o nosso coração, como diz Joel capítulo 2, que nós vamos estudar ainda essa semana. Meu Deus, que esse coração seja rasgado, dilacerado, transformado, que uma granada realmente exploda esse coração de pedra, para que aí o Espírito Santo coloque um coração de carne capaz de obedecer a tua palavra. Faz um milagre em nós, Senhor. E que essa semana seja uma semana de bênção para cada um de nós e para as pessoas que estão afastadas da igreja. Que nosso testemunho possa atraí-las de volta para o teu reino. Nós louvamos e te agradecemos, Pai, e te pedindo que o Senhor cada dia fale conosco e não desista de nós, assim como o Senhor suportou Israel por muitos anos. Suporte a gente, Senhor. 70 anos o Senhor suportou a idolatria dos filhos de Israel lá na Babilônia. 430 anos suportou a idolatria deles no Egito. Oh, meu Deus, suporta um pouco mais a gente, para que a gente possa ser acordado, despertado, né, chacoalhados pelo Espírito Santo para ter a vida transformada. Nós oramos e agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.